mundo. Boa Um abraço tarde. pro Daniel pelos 90 anos, né? Uma curiosidade, olha bem, 90 anos de vida significa o quê? 32.850 dias, 788.400 horas, 47.304 minutos, 2.438.240.000 segundos de vida. É muita coisa, né? É muita coisa. Mas que bom. 90 anos. Uma outra curiosidade. Segundo a estatística do mundo, apenas 1,9% da população mundial alcança de 80 até 90 anos. E um pouquinho mais. Sendo que nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, então apenas mais ou menos 147 milhões de pessoas alcançam essa idade. Segundo a estatística também, eles pretendem aumentar a quantidade de vida da pessoa com remédio tal e tal, para ver se chega até no ano 2050 a 470 milhões. Até 2050 eu espero que Jesus tenha voltado já, para ele morar no céu, né? Pois bem, então depois de todos esses detalhes interessantes, deixa eu ler para vocês aqui o versículo da Bíblia, que está lá no Salmo capítulo 90, versículo 12, que fala bem assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Depois tem um outro versículo lá no livro de Efésios, que diz assim, é interessante isso aqui também. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É salvar o tempo. E agora veja uma outra passagem da Bíblia que fala assim: quanto aos santos que há na terra, Deus diz assim: são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, não precisa me responder. Qual é o maior prazer que você tem na vida? Por exemplo, quando a gente vai fazer um passeio, é um momento de prazer. Isolini e eu tivemos a oportunidade de, em dezembro, fazer um passeio na casa de filhas, netos, bisnetos. Glória a Deus. Um outro momento de prazer é quando a pessoa é convidada para um casamento. Um outro momento de prazer é quando a pessoa, depois de um tempo doente, recupera a sua saúde. Pois bem, agora, um aniversário é um momento de prazer de uma pessoa que está fazendo 90 anos? Claro que sim. Eu não vejo no rosto de ninguém tristeza. Não é verdade? Que 90 anos, meus irmãos, é uma bênção grande de Deus. Pois bem, agora veja vocês que Deus, que é o soberano criador de todas as coisas, Deus também teve o seu prazer em grandes momentos. Por exemplo, quando Deus fez o mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora só uma curiosidade, esse versículo é o primeiro versículo da Bíblia no Antigo Testamento. Todos vocês sabem que o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica.
Sabe como é que fala em hebraico esse versículo? No princípio que Deus fez a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Vocês não entenderam nada, né? Porque traduzido no português é exatamente isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pois bem, então foi um momento de grande prazer. Quando Deus, por exemplo, criou a natureza, bela, perfeita, que não tinha bichinho numa goiaba, numa manga, não apodrecia nada. Deus ficou maravilhado com aquilo que ele fez. Por outro lado, quando Deus fez o homem de uma maneira assombrosamente maravilhosa, como ele mesmo escreve, Deus também ficou muito satisfeito. Eu fico imaginando aquele momento quando Deus falou assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves, os animais, enfim, sobre toda a terra. E agora veja bem que satisfação enorme teve Deus quando ele terminou a sua criação. Olha aqui que a Bíblia diz: Deus viu que tudo que tinha feito era muito bom. Não era apenas bom, era muito bom. Mas o que aconteceu, infelizmente? Lá no paraíso, conforme a Bíblia registra, Deus tinha colocado a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem tivesse comido o fruto da árvore da vida, o mundo seria totalmente diferente. Nunca mais o homem iria morrer, não ia perecer. Mas infelizmente, tanto Eva como Adão comeram do fruto proibido. E por causa disso, a Bíblia diz que eles morreram espiritualmente. E por causa dessa morte espiritual, tanto Adão e Eva se tornaram merecedores da eterna condenação no inferno. Agora veja bem, como Deus é um Deus de amor, Ele não quer a perdição de ninguém. O que Deus fez? Ele novamente interveio na história do homem. E de que maneira que Deus apareceu na história do homem? Ele mandou seu Filho Jesus Cristo a esse mundo. Jesus Cristo, preste atenção no que eu vou dizer agora, porque tem muitas pessoas até religiosas que negam isso. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, ele veio a esse mundo como verdadeiro homem, nasceu da Virgem Maria, como diz a Bíblia, e aqui no mundo ele viveu exatamente com que finalidade? Para libertar o ser humano da eterna condenação. Então veja vocês, a ira de Deus foi descarregada, despejada totalmente em cima de Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê depois que nasceu, tivesse a vida eterna. E nós sabemos, por exemplo, que Jesus realmente veio a esse mundo. A Bíblia diz isso. Ele assumiu a forma de servo. Ele a si mesmo se humilhou e tornando-se uma pessoa obediente e obediente até a morte de cruz. Agora, quando Jesus esteve aqui na terra, ele teve momento de prazer? Com certeza sim. Por exemplo, Jesus teve momento de prazer quando ele curou vários cegos,
paralíticos, surdos, mudos. Jesus teve um momento de prazer quando ele libertou muitas pessoas que estavam possessas de um espírito mau, de demônio. Jesus também teve muito prazer quando ele anunciava o evangelho da salvação. E outra coisa, quanto prazer Jesus teve quando disse para aquele paralítico ali na cruz, aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Quanto prazer teve Jesus quando ali na cruz ele estava derramando seu santo e precioso sangue para pagar os pecados de toda a humanidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não se assustem. Sabe para onde que nós merecíamos ir depois da morte? Todos nós, eu e vocês, merecíamos ir para o inferno. Mas Deus nos livrou das garras do inferno, através da morte de Cristo. É por isso que a Bíblia diz: todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Por exemplo, vamos imaginar que de repente eu caísse duro aqui agora, morto no chão, me desse um infarto fulminante, bum! Vocês iam levar um baita susto. Meu corpo ia ser colocado na sepultura, mas a minha alma está indo direto para o paraíso celestial. Eu mereço o céu? Não! Mas porque Jesus me comprou com a sua morte, com o seu sangue derramado, é aí que eu preciso depositar toda a minha fé. Agora vejam vocês, quantas pessoas que vivem nesse mundo distraídas, não estão interessadas nas coisas de Deus. Por exemplo, se nós fizéssemos um convite para uma pessoa, várias pessoas, vamos na igreja, tem culto domingo na igreja, talvez um grupinho iria. Mas se nós fizéssemos um convite, vai ter churrasco, vai ter cerveja, vai ter cachaça, vai ter baile, vai ter forró, vai ter um monte de coisa. Te garanto para você que não teria espaço para ocupar o local. Por incrível que pareça, nós estamos vivendo uma geração de pessoas muito distraídas. Não estão interessadas na vida espiritual. E isso é terrível pensar assim. Por quê? Porque nós não sabemos o dia e não sabemos a hora em que nós seremos chamados. O que diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. O juízo. Pois bem, vejam vocês agora outra coisa interessante. Quanto prazer teve Jesus quando ele estava conversando com seus discípulos, eles estavam tristes, porque Jesus ia partir. Eles sabiam que Jesus ia morrer. Então o que Jesus falou para os discípulos? Está lá em João capítulo 14, está dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quanta satisfação, quanto prazer, quanta alegria Jesus teve em dizer isso para os seus discípulos. E agora veja você o que diz o Salmo 16. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Essas palavras quem disse? Foi Deus quem disse. E quem são esses santos nos quais Deus tem todo o seu prazer? É exatamente na pessoa que crê em Jesus.
Se você diz assim, eu creio que Jesus é meu Senhor, meu Salvador, então Deus tem prazer em você. Não importa a sua idade, não importa 90 anos, não importa 99 anos que nem a minha sogra fez há pouco tempo atrás, não importa eu com 79 anos, não importa uma criancinha com 1, 2, 3 anos. Quem crê em Jesus, nessa pessoa, Deus tem todo o seu prazer, todo o seu prazer. Pois bem, na Bíblia tem uma história, uma parábola incrível. A parábola é a parábola do rico e do Lázaro. Veja bem, eram dois homens. E a Bíblia diz que o rico, enquanto viveu aqui na terra, ele tinha muitos prazeres. Ele bebia os melhores vinhos, ele fazia festa com seus amigos diariamente. Ele tinha muitos amigos que eram convidados para essa festa que ele fazia diariamente. E, no entanto, ali perto da casa desse homem rico, tinha um pobre que se alimentava de que maneira? Das migalhas que caíam da mesa do rico. Agora, eu não sei se vocês repararam, o rico, qual era o nome dele? Ninguém sabe. E o pobre, qual era o nome dele? Lázaro. Enquanto que eles viveram aqui na terra, a diferença entre os dois foi muito grande. Enquanto que o rico tinha tudo, o Lázaro não tinha nada. Mas numa coisa eles foram iguais. Ambos morreram, tanto o rico como o pobre. Depois da morte, aconteceu de novo a diferença entre os dois. Enquanto o rico, que tinha tudo aqui na terra, morreu, diz a Bíblia que ele estava no inferno, e lá no inferno, ele erguendo os olhos, levantou ao longe, viu Abraão e Lázaro no seu seio, então clamando, diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Meus irmãos, pense bem, aqui na terra esse homem rico experimentou os melhores vinhos, lá no sofrimento eterno, nenhuma gota lhe foi dada de alívio. Qual foi o problema desse homem rico? Porque ele era religioso, mas ele não cria em Jesus. Jesus não era o Senhor da vida dele. E o Lázaro? Lázaro era um pobre coitado. Mas só que Lázaro tinha uma riqueza enorme. Lázaro tinha Jesus no coração. E na fé em Jesus, ele morreu e ele partiu para a eternidade. Meus irmãos, pense bem. O mais velho aqui nesse grupo é o Daniel, 90 anos. Ninguém aqui tem isso aí. Depois dele, acho que sou eu, 79. Depois de mim, é a Isolina, a minha esposa. Pela lista, quem vai morrer primeiro? Daniel, depois eu, depois Isolina. Mas de repente pode acontecer que vai morrer alguém de vocês aqui que está com seus 20 e poucos anos. Por quê? No Salmo tem um versículo que fala bem claro assim, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus é que sabe a hora certa. Eu não sei. Eu nunca me esqueço de uma história de um homem que ele falou assim, eu nunca vou andar de avião, porque se eu andar de avião, aquele avião cair, vai todo mundo morrer. Sabe o que aconteceu com ele? A carreta vinha de um teco-teco, caiu dentro da cabine dele e matou, e morreu por causa do avião.
Meus irmãos, eu posso estar andando no avião, posso estar andando de carro, posso estar sentado aqui, posso estar deitado dentro de um quarto. Quando a hora chegar a minha hora, eu vou, você vai. O importante é nós irmos preparados. Então veja você, a vida é um dom de Deus. Agora vem uma pergunta, por que Deus concede para um? Vamos tomar o exemplo do Daniel. Por que Deus está concedendo 90 anos de vida para ele? Que Deus tem plano na vida dele ainda. Por que a minha sogra fez 99 anos? Deus tem plano na vida dela. Quais são os planos de Deus? Vamos estudar a Bíblia. Ler cada vez mais. Eu notei aqui uma frase dita por um grande pregador, que já está no céu, mas que foi um grande pregador. Ele disse assim, olha, se Deus não for a prioridade em nossa vida, inúteis serão todos os nossos dias vividos aqui na terra. A vida sem Jesus é insignificante e vazia. Gente, entenda isso. A vida sem Jesus não tem valor, é vazia, totalmente vazia. Por isso, veja bem, a vida é um dom de Deus. Então vamos viver essa vida na presença de Deus. E agora veja bem, você, meu prezado irmão e amigo de muitos anos, Daniel Lagaz, você também é uma pessoa importante para Deus. Eu sei que você crê em Jesus como seu Salvador, né? E Deus tem todo o prazer em você. Pode crer de todo o coração, né? Porque você ama Jesus. Busca Jesus constantemente. Você é pecador? Sim, como todos nós somos. Mas os seus pecados foram pagos por Jesus na cruz. E eu sei que só creio nisso. Então, para o Senhor Deus tem todo o seu prazer, né? E veja bem, a coisa mais importante para a pessoa cristã é que Jesus faz morada no seu coração. Por isso, vamos comemorar um aniversário nosso com alegria, com firmeza, com determinação. E vamos comemorar hoje com muita satisfação o aniversário do nosso irmão Daniel Lagaz. Que Deus continue te abençoando sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu vamos tentar cantar um hino. Eu não tenho inário, mas é um hino que eu mais a Isolina nós sabemos cantar. E aí tem alguém outro aqui perto, quem souber vai cantar. Depois eu faço uma oração. Graças dou por essa vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas, graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida
esquecem paz pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Então veja, meus amigos e meus irmãos, nós sempre temos muita razão para dar graças a Deus por tudo. Pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela igreja, mas e agradecer porque nós não vamos permanecer na sepultura, nós vamos ressuscitar, mas vamos agradecer a Deus pelo dom da eterna vida. Ou seja, todo aquele que morrer crente em Jesus pode ter a certeza e a convicção: eu vou viver no paraíso celestial com Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Vamos fazer oração então? Quem puder ficar de pé, tudo bem. Ó Senhor Deus, Pai Celeste, é com o coração cheio de gratidão que nos colocamos aqui diante do Senhor nesse momento, por essa palavra que nós ouvimos, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E nós sabemos muito bem, ó Deus, que sem a Sua palavra, nós só temos uma vida totalmente desorientada. Por isso, ó Deus amado, vem iluminar o nosso coração por esta palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, e fortalece a nossa fé, para que nós, enquanto vivemos aqui no mundo, sempre permaneçamos fiéis, confiando em Cristo como único e verdadeiro Salvador. Nós também te agradecemos, a Deus, pela vida do nosso irmão Daniel, que hoje tem a oportunidade de comemorar 90 anos de existência feliz e abençoada. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor derramou na vida dele, pela família que o Senhor deu a ele, pela esposa, pelos filhos. E te pedimos, ó Deus, conserve a ele todos os seus familiares firmes na fé em Jesus Cristo. Conceda, Senhor, que todos nós também, ao fazermos um aniversário, possamos reconhecer que a vida é um presente que recebemos do Senhor. Guarda-nos, ó Deus, na Tua graça. Nós assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Amém. Muito obrigado pela atenção. Que Deus possa abençoar essa palavra no coração de todos.